Dia 20 de maio é comemorado o Dia Mundial da Abelha. A importância que ela tem é gigantesca para o meio ambiente. Por isso, existe uma preocupação permanente com a preservação da espécie. Em Linhares, a nossa equipe foi até um apiário acompanhar o trabalho diário de cultivo do animal. A poucos quilômetros do bairro São José, em Linhares, fica localizado o Apiário Provisão. E nós fomos até lá conhecer um pouco mais desta produção e como ela começou. O Rafael é o proprietário e é ele quem vai nos mostrar como a mágica acontece. Mas antes, vamos nos paramentar. A gente começou de uma forma bem singela. Eu trabalho numa empresa de um grupo petrolífero e a gente participou de um empreendimento voltado para processamento de mel. E eu fui acompanhar esse processo e acabei me apaixonando pelas abelhas e aí, junto com a minha esposa, nós ingressamos com a produção, criação, reprodução e produção de mel. Você certamente já deve ter ouvido falar que elas são o equilíbrio do meio ambiente. E não está errado. Tudo passa pelas patas de uma abelha. A vida ela passa por uma pata de abelha. O que nós comemos que vem do campo fatalmente passou pela pata de uma abelha. Então ela é um direcionador de como está o ambiente hoje, onde ela está instalada, de como a gente está cuidando do nosso ambiente, do meio ambiente. No mundo das abelhas existe tempo para tudo. Dentro de cada colmeia, cada uma exerce uma função. Para chegar até o mel que conhecemos hoje, o caminho é longo e eu diria que um tanto quanto curioso. A gente só conhece mel, né? Toda vez que alguém fala de mel, pensa que é só mel. Mas o mel, na verdade, é um processo muito elaborado. A gente precisa ficar acompanhando florada, de qual tipo de florada. Aqui nesse ambiente nós estamos, nós vamos iniciar a produção da florada do café. Então nós vamos produzir mel de café. Isso vai definir algumas coisas, por exemplo, coloração do mel, aroma do mel, densidade do mel. Em outro lugar onde a gente produz outra qualidade de mel, que é da flor do camará, esse mel ele é um mel mais claro, um mel mais leve, um mel que tem um teor um pouco mais ácido. E a particularidade está envolvida diretamente no tipo de flor. A gente colheu aqui flor dessa mata, então conhecido como mel silvestre, é o mel mais comum. Agora a gente vai entrar numa produção do mel de café, um mel com um sabor um pouco mais suave, uma coloração mais escura. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 350 mil apicultores, o que coloca o país como o 10º em maior produção de mel no mundo. Na agricultura familiar, a apicultura é também uma das grandes opções para o aumento de renda. Mas por trás disso tudo, ainda existem alguns desafios. A produção de mel, principalmente na apicultura, ela pode crescer muito mais no estado do Espírito Santo, porque essas abelhas, aí as abelhas africanizadas, são abelhas eusociais com grandes populações, essas abelhas elas precisam de uma florada massal, que a gente fala. E nós temos aqui vários exemplos de floradas massais. O café é o melhor exemplo que nós temos. Então, desde que tenha uma melhor organização, que se coloque em contato, é só um exemplo, os apicultores com os cafeicultores, aí nós temos um leque de outras oportunidades dentro desse setor. Hoje, no Espírito Santo, existem mais de 30 espécies diferentes, o que dá a apicultores infinitas possibilidades de criação. A apicultura, que é a criação racional das abelhas africanizadas. Mas existe também a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Além disso, é incrível para algumas pessoas, existem também as abelhas solitárias, que podem ser criadas e utilizadas, por exemplo, em polinização. O Rafael começou de repente. A família abraçou a ideia e hoje está não só em Linhares, mas também em outros estados do Brasil. Uma coisa que foi crescendo sem muito planejamento no primeiro momento, foi se organizando e hoje está virando um negócio de sucesso. A gente consegue mandar produtos hoje para o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, além de atender o estado do Espírito Santo. E para aqueles que estão pensando em iniciar na apicultura ou meliponicultura, o INCAPER oferece cursos e orientações sobre o assunto. Aqui nós podemos ofertar cursos, oficinas, demonstrações de métodos. É só ter um grupo interessado, procurar aqui em Linhares, aqui a Estação das Abelhas, que nós estamos à disposição. O INCAPER, ele está presente, em
todo o estado tem os escritórios locais, com os extensionistas e trabalha toda a área da agropecuária capixaba.